Quero estar neste momento cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. O título da aula de hoje aqui no nosso canal é A Mordomia do Tempo. Temos alguns versículos de parâmetro para a aula. Isaías 57:15, Deus habita na eternidade. João 1:2, no princípio o verbo estava com Deus. 2 Pedro 3:8, 1000 anos como um dia. Eclesiastes 3:1, há um tempo para todo propósito. Oséias 10:12, é tempo de buscar ao Senhor. 2 Timóteo 4:2, pregando a tempo e fora do tempo. Textual, Efésios 5:15-16, que nos diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Verdade prática: não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Texto de base para a aula de hoje, Eclesiastes 3:1-8, que nos diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então aqui está o que a nossa aula vai nortear hoje para nós neste ensino. Os tempos, estações, épocas que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Interagindo com o professor. Não podemos jamais recuperar o tempo perdido. Sua perda traz-nos frustrações, prejuízo e violação da boa disciplina e ordem da vida. Ao longo das Sagradas Escrituras, vemos que Deus valorizou o tempo na vida de seu povo. Não por acaso, na lei, ele orientou o povo a disponibilizar o tempo para o trabalho, para o descanso e para a família. Numa época em que muitos trabalham várias horas por dia, precisamos resgatar o conceito bíblico de tempo e procurar ao máximo vivê-lo com diligência, de modo que o Senhor nosso Deus seja glorificado. Precisamos remir o tempo. Então, nós precisamos ser sábio no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos afazeres, no trabalho, na família e na igreja, para que um não ultrapasse o outro, para que um não prejudique o outro. Segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. No plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente. Mas após a queda, ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro traz a dimensão temporal da vida terrena. Assim, o ser humano percebe que sua existência é efêmera. Portanto, nesta lição estudaremos o conceito de tempo, sua mordomia e proveito. Então, nós fomos criados para viver eternamente, mas o pecado trouxe a morte e o nosso tempo foi abreviado. Conceitos importantes sobre o tempo. A palavra tempo. Tempo significa série ininterrupta,
eterna de instantes, medida arbitrária da duração das coisas, época determinada, ele é a duração dos fatos e o que determina os momentos, os períodos, as épocas, a hora, os dias, a semana, os séculos, etc. Nesse sentido, a palavra tempo pode ter significativos variados, dependendo do contexto em que é empregada. Tempo também é sinônimo de época, período, prazo, tempo musical, tempo verbal e etc. Aí está o significado do tempo para nós, para que possamos compreender melhor a aula de hoje. Agora veremos o tempo na Bíblia e na teologia. Deus criou o tempo. Ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para suas obras criadas. Gênesis 1:14. Nesse aspecto, o homem também buscaria o seu Criador no tempo. Atos 17:26 ao 27. Assim, sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia a sua origem, começo nem muito menos o conceito de eternidade. A Bíblia emprega significados variados, sentidos reais e metafóricos do tempo. Vejamos. Primeiro, no princípio, a eternidade. No Gênesis, o livro das origens de todas as coisas, o primeiro capítulo inicia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. No hebraico, a expressão no princípio é Barestite, princípio de tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio é definido, pois é o tempo de Deus, ou o seu Kairos. João 1:2 expressa esse mesmo princípio. Segundo ponto, Ion, palavra hebraica que corresponde ao dia natural de 24 horas, ou seja, cada dia da semana, do mês, do ano. É o dia a dia na qual Deus nos concede viver. A mordomia do tempo insere-se nesse tempo de Ion, o dia natural. Então está aí o significado do tempo dentro da religião e da teologia. Chronos é o termo grego para tempo, que pode ser medido, contado e definido. Na teologia é considerado o tempo do homem, isto é, o tempo cronológico. Além de incluir o dia de 24 horas, também refere-se às semanas, meses, anos, décadas, etc. É o tempo que pode ser medido, dividido, analisado ou estudado. Nesse sentido, o salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo 90, verso 12 e 14. 3. Kairos é o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. O apóstolo Pedro revelou que para Deus o tempo não pode ser avaliado com as mesmas categorias humanas de medição. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Jesus também ensinou que se não pode definir o tempo de Deus, Kairos, e disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, versículo 7. Então aqui está o nosso primeiro tópico da aula de hoje, para entendermos melhor sobre o tempo do homem, tempo de Deus. A mordomia do tempo, tópico 2, remindo o tempo. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Por isso a palavra de Deus exorta-nos, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Segundo o relatório de 2018 Global Digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa em média mais de 9 horas do dia navegando na internet. É um dos 2 únicos países onde o tempo médio diário gasto nas redes sociais supera 3 horas e meia. Portanto, bem acima da medida
média mundial. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Então, é isso que precisamos compreender se queremos ter uma vida boa e direcionada pela presença de Deus. Contar o tempo. O salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo 90, 12. Será possível contar os dias e entender que são limitados, finitos e terrenos e conscientizar do nosso limite humano? Não somos, pois, seres infinitos. Nosso Senhor declarou: assim não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Aprendamos, pois, contar o tempo que Deus nos deu. Então, Deus, Ele é o dono de tudo. Deus, Ele é o Criador de tudo, inclusive do tempo, da nossa vida. Todo o poder está nas mãos do nosso Deus. O homem, por mais sábio, por mais inteligente, por mais tecnologia que ele possa conhecer e criar para avançar, ele continua sendo criatura de Deus e está sobre as mãos do Senhor o domínio da nossa vida. Ninguém pode acrescentar sequer 1/10 à sua vida. Ninguém pode fazer nada sem a permissão de Deus. O homem pode ser soberbo e achar que pode, mas ele não pode, porque quem pode é Deus. Todas as vezes que o homem achar que ele é, Deus mostra quem é para ele. A prestação de conta. Um dia nos apresentaremos diante de Deus, a fim de prestar conta dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Tudo o que administramos com relação ao nosso corpo, as faculdades físicas e emocionais, daremos conta a Deus. Sim, o Criador nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo. Como tem sido o seu tempo? Como você tem usado o seu tempo? O seu tempo tem sido um tempo para glorificar o nome de Deus? Para ter um lazer com a sua família? Para cultuar a Deus? Como que é o seu tempo? Desperdiçado ou bem ajustado e cuidado? Para que você possa dizer ao Senhor o que você fez com o tempo que Ele deu para você viver sobre esta terra. Subsídio teológico traz-nos algo mais esclarecedor sobre o tempo. Deus nos deu o tempo. Ele não vive no tempo. O tempo é nosso, da humanidade. É um dom de Deus a cada ser humano. Ora, se o tempo é um dom que Deus nos concedeu, concluímos que, como dom, devemos saber como administrá-lo. Deus nos cobra por tudo que fazermos de errado, inclusive a má administração do nosso tempo. Por isso o apóstolo Paulo disse: remindo o tempo, porquanto os dias são maus, ou seja, dias terríveis, dias de pecado, dias de avareza, dias de ódio, dias de arrogância, dias de falsidade, dias que muitas das vezes os amigos que se dizem amigos sorri, te abraça, mas não é amigo. Então, precisamos remir o tempo, ou seja, precisamos ser sábios nas nossas ações, nas nossas atitudes. Existem muitas pessoas a quais pensam que o tempo é de Deus. De certa forma estão certos. Quem criou esta dimensão e nos colocou nela foi Deus. Mas Deus fez o tempo para nós. O tempo é nosso. O tempo é dativa e próprio da humanidade. Ela deve saber como aproveitá-lo, como usufruir dele, o máximo que puder, sem erro, senão desvalorizar as suas próprias almas. Pense nisso um pouco, mas no sentido da individualidade. Ou seja, nós precisamos usar o tempo para abençoar o próximo,
Precisamos usar o tempo para abençoar os nossos irmãos. Precisamos usar o tempo para honrar a nossa família. Precisamos usar o tempo para honrar a Deus, pois Ele deu esse tempo para vivermos nele. Tópico 3. Como aproveitar bem o tempo? Use o tempo para Deus. O crente, especialmente os obreiros, precisam reservar tempo para Deus. São momentos da vida devocional diária, oração e estudo da palavra, que não pode faltar em nossa vida piedosa. Na oração na Bíblia, os homens de Deus que se destacaram na vida devocional sempre deram valor à oração. Davi e Daniel oravam 3 vezes ao dia. Salmo 55, 16, 17, Daniel 6, 10 ao 11. Jesus orava diariamente, Mateus 26, 41 a 44. Ou seja, o ensino acerca de uma vida vigorosa de oração permeia as Escrituras. Ou seja, a oração deve fazer parte da vida do cristão e principalmente dos obreiros, pastores, ministros do altar, pregadores ou dirigentes de obras, missionários, cantores e cantoras, líderes de departamentos, devem ter uma vida de oração consagrada a Deus, se quer ter um ministério abençoado e ser aprovado por Deus. Na leitura da palavra, a Bíblia declara que Davi tinha prazer em ler a palavra de Deus. Salmo 119, verso 97. Escondê-la em seu coração. Salmo 119, 11. Todo crente que ama a Deus tem prazer em meditar na palavra divina. O obreiro do Senhor precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para edificação pessoal, bem como para o preparo na doutrina, ensino, exortação, orientação e advertência à igreja de Cristo. Um obreiro que não lê, que não estuda, que não está preparado para ministrar a palavra de Deus, esse não é obreiro de verdade. Esse não é aquele que é aprovado pelo Senhor, porque o obreiro aprovado pelo Senhor, como diz o apóstolo Paulo ao Timóteo, é aquele que maneja bem a palavra da verdade, é aquele que sabe falar e aquele que sabe o que está falando. Use o tempo para você mesmo. O apóstolo Paulo exortou Timóteo a cuidar de si mesmo, em primeiro lugar. 1 Timóteo 4,16. O apóstolo João desejou ao destinatário de sua terceira carta que tudo fosse bem em todas as coisas. 3 João 1:2. Assim, além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior, que tanto beneficia a mente e o corpo. Então, precisa haver um cuidado com a minha vida, para o meu ministério, para a minha família, para o meu trabalho e para a minha saúde, para o meu corpo físico. Pois a Bíblia diz que aquele que não cuida do templo do Espírito Santo, ele será destruído. O que é o templo do Espírito Santo? É o meu corpo. Se eu destruir o meu corpo, se eu não cuidar bem do meu corpo, eu estou destruindo a habitação do Espírito Santo e Deus também me destruirá. Isto é o que nos garante a sua palavra. Use o tempo para a sua família. Há líderes que têm tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências e convenções, mas deixam sua família em segundo ou terceiro planos. Há casos de casamento destruído por falta de valorização do cônjuge para a sua família. Ora, não podemos deixar de priorizá-la. Então, aqui está o grande alerta para mim e para você, algo que eu defendo há muitos anos, né? A nossa família é o bem maior que Deus nos deu. Antes de priorizarmos qualquer coisa nesta vida, nós precisamos priorizar a nossa família. E a igreja, ela infelizmente
há anos atrás, tinha um ensinamento errado, pois colocavam a igreja no mesmo patamar de buscar a Deus em primeiro lugar, o que não é verdade. Deus sempre terá que ter a primazia na nossa vida, o primeiro lugar. Mas isso não significa a igreja. O obreiro, a obreira, o pastor, a pastora que quer ser bem-sucedido, ele precisa buscar a Deus em primeiro lugar, segundo a sua família, terceiro, o seu trabalho e quarto, a igreja. Quem inverte essas ordens tem problema no casamento, como disse o comentarista aqui, muitos casamentos acabaram. E como acabaram? Por que há muitos pastores e pastoras já no segundo, terceiro casamento? Porque não deram valor à sua família. E o problema não muda se você não mudar as suas atitudes. Um dos recursos necessários para a edificação de sua família é o culto doméstico. Deuteronômio 6, 7, 11 e 19. Pense nisso, que o conselho de Paulo possa calar fundo em nossa alma. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5, 8. A palavra aqui é dura, mas é real. Se você não cuida da sua família, da sua casa, você é pior do que infiel. Você negou a fé. Porque a sua família é a primeira igreja que Deus te deu. Muitos ministros e muitos pastores torcem o nariz quando escuta eu falar esta palavra. Mas eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso com Deus. Os homens eu honro e respeito, mas o meu maior compromisso vem com a palavra. Então a sua família é o seu primeiro ministério, a sua primeira igreja. Depois que você cuidar dela, você pode cuidar da obra. Aproveite corretamente o seu tempo. Quanto ao tempo é bem aproveitado, ele se torna satisfatoriamente extenso para os que o acham, curto por si veloz e prazerosamente veloz para quem não gostava dele, por achá-lo intenso. Uma indagação interessante e oportuna seria: como aproveitar bem o meu tempo? A resposta óbvia seria: fazendo o que gosta e o que me faça progredir. Fazer o que não gostamos é ruim demais. Quando faço o que não gosto, faço mal feito e perco meu tempo, angustio a vida. Todavia, se doso bem o tempo, medido com o tempo vivido, esse último é vivenciado intensamente no que gosto de fazer. Tudo se encontra no seu devido lugar e não há mais insatisfação. Existe uma contraposição. Não é verdadeira a afirmativa de que há coisa que fazermos e devemos fazer, mesmo sem gostar. Sim, por causa da necessidade. Primeiro, a obrigação, no sentido de dever, mesmo que sem prazer. Depois, os trabalhos que eu gosto de fazer, dever com prazer ou coisas que são boas para mim mesmo, que não sejam tão imprescindíveis. E por fim, o lazer. Quando nos seguimos essa regra, a relação entre tempo médio e tempo vivido não é satisfatória, mas nos traz um grande ensinamento para a nossa vida, nos traz um grande prazer. Então o convite a você, a mim, que me acompanha agora no nosso canal do YouTube, no nosso resumo, aula da Escola Bíblica é: saiba viver o seu tempo, seja administrador do seu tempo, use o seu tempo para glorificar e honrar a Deus. Não deixe que o tempo domine a sua vida. Amém? Vamos à conclusão da aula de hoje. Após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Veio a envelhecer, enfermar-se e finalmente morrer. Mas agora em Cristo somos exortados a remir o tempo, aproveitando-o de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo,
enquanto estivermos na terra, com os nossos olhos voltados para Sião. Ali junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. O tempo é para hoje. O tempo é para nós, homens mortais e pecadores. Mas se olharmos para Cristo, se os nossos olhos estiverem voltados para o Calvário, não morreremos. Passaremos desta vida para uma nova vida. Estaremos para sempre com Cristo. O tempo não existirá mais para nós, quando deixarmos este corpo corruptível e habitarmos com o Senhor na glória. Que possamos ansiar e correr para esse tempo, pois o nosso alvo não é essa terra. O nosso alvo é o céu. Amém? Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Digite lá Paulo.Delanhese ou a receber o link, abrir, clique em se inscrever. Envie também os nossos vídeos aos seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no WhatsApp. Peça para eles compartilharem com os seus amigos e também se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a